Bom, pessoal, boa noite. Eu queria passar aqui mais algumas dicas. Na realidade, as dicas principais eu já passei, né? Agora eu queria falar sobre a prova em si, sobre como você, depois de ter treinado, já ter escutado as letrinhas, já está sabendo as letras todas, de como você se preparar para... Se preparar não, como você fazer a prova, né? Algumas coisas lá na hora de fazer a prova, né? Antes disso, só foi levantado um tema ali no grupo ali sobre a questão da velocidade do aprendizado, ou do ponto e do traço, né? Eu queria lembrar assim que no meu entendimento, para você aprender mesmo a telegrafia, para fazer CW depois, você aprender com ponto e traços, né, escrevendo, codificando, e não pela musiquinha, de fato vai te atrapalhar. Esse é o meu entendimento. Aí eu só quero passar na prova, eu não quero aprender CW de fato, não quero fazer contatos, QSOs depois em CW. Será que se eu escutar bem devagarzinho, a 5 ppm, que é a velocidade da Anatel, e anotar aquilo ali em ponto e traços, e depois chegar lá, será que eu vou conseguir fazer a prova? Eu não fiz dessa forma, né, mas tem colegas que fizeram assim e que disseram que estudaram mais rápido, 10, 15 ppm. Isso até atrapalhou depois na hora de fazer a prova, porque a prova foi a 5 ppm. Essa não é a minha experiência, né? Então eu não posso dizer. Eu tenho comigo assim, que alguém que, se você de fato aprender mesmo o CW, você vai fazer a prova na velocidade que for, né? Até fiz um comentário dizendo, o cara que dirige um carro a 200 por hora sabe dirigir esse carro a 40, 50 por hora, né? Mas se o seu objetivo é fazer somente a prova, para fazer a promoção de classe, talvez seja uma alternativa, né? Você estudar devagarzinho, associando lá com pontos e traços, tal. Eu não aconselho, mas é uma opção que também pode ser feita. Aí o Juju comentou no grupo essa possibilidade também e deu o testemunho dele com relação à prova desse jeito, né? Agora, em si, a prova propriamente dita, né, que eu queria falar, primeiro você nunca deve tentar adivinhar palavras. Às vezes vem uma palavra, você está pegando ali aquela palavra, mas tem muitas palavras que começam igual. Então você, numa autoconfiança, já acha que aquela palavra que é uma determinada palavra, mas não é. Então você se distrai e para de copiar aquela palavra. Principalmente quando estiver muito devagarzinho, facinho. Tá. E-L-E-T... é elétrica, mas pode ser elétrica, pode ser eletricista, pode ser eletricidade. Então você não deve adivinhar as palavras. Copie letra por letra e deixe que a palavra se forme, não adivinhe a palavra. Principalmente como vai ser na hora da prova muito devagar, não adivinhe a palavra, né? Outra dica que eu tenho para a prova é que o índice de acerto, né, que você precisa, se você quer, eu quero passar na prova. Então, pensando em passar na prova, você não precisa tirar a nota 100, você não precisa acertar 100%. Né? Então, há pessoas que desprezam, por exemplo, os números. No processo de aprendizado, você esquece os números, deixa para lá, nem treina, nem escuta os números. E também não escuta a pontuação, ponto, interrogação, vírgula, exclamação. Por quê? Na prova você vai ter o ponto, você vai ter a vírgula e você vai ter os números. Entretanto, são tão poucos que, se você se concentrar nas letras, você vai passar na prova de qualquer jeito. Então, uma das opções é você, nesse primeiro momento, esquecer pontuação, números, acentuação e assim por diante, né? Então, porque, é claro, você tem que se garantir no resto lá, né? Não faz mal você saber um número e cair um número e você acertar um número, né? E os números também são fáceis, depois eu posso passar umas dicas sobre números ali.
que mais que eu coloquei aqui? Assim, estude os textos que vão cair na prova. Existe uma relação de 30 textos da Anatel e sempre na prova ela vai transmitir um daqueles 30 textos. Não, e é exatamente aquele texto ali, ipsis literis, como estão naqueles textos que são de domínio público, esses textos. Inclusive eu vou depois colocar aqui na prova para vocês, no grupo, desculpe. Então, se você decorar bem certinho, estudar aquele texto, então você vai entrar um determinado texto ali pela primeira frase do texto, da primeira palavra do texto. Principalmente se você é bom de memória, você já vai saber exatamente qual é o texto que vai entrar ali. Então você só vai confirmando ali as letrinhas, escrevendo conforme vai transmitindo, mas depois de aprender as letras, você deve escutar os textos que podem cair na prova. São 30 frases, 30 textinhos, né? E desses 30 textos, um vai cair. Então, se você estudar focado nesses 30 textos, hora que começar lá um dos textos, você já vai lembrar daquele texto ali, vai facilitar bastante a tua recepção, né? Se você for muito bom de memória, decore os 30 textos que você sequer vai precisar saber CW para poder fazer a prova de recepção. Só o suficiente para a primeira palavra. Pegou a primeira palavra, você pega o resto, tá? Outro detalhezinho aqui na prova, às vezes você vai ter do texto o código, a palavra, as letras VG, que é a vírgula. Então vai estar lá, ele vai transmitir VG e é uma vírgula. E ele vai transmitir PT no lugar de um ponto, né? Então, por exemplo, a vírgula seria da, di, da, essa é uma vírgula. Mas ele vai transmitir o caractere V e o caractere G, né? Então, e tem textos que o caractere transmitido é a vírgula de fato, e tem textos que o caractere a vírgula é representada pelo VG e o ponto pelo PT, tá? Então, essa é uma dica final que eu deixo para vocês aí com relação à prova, né? Só um review, não adivinhar as palavras, né? Se você quiser, você não precisa se preocupar com números e acentuação, essas coisas. Estudar os textos que podem cair na prova de CW. E tomar cuidado com a questão do VG e do PT, para você não fazer confusão ali nos textos, vocês vão poder observar isso daí. Beleza, pessoal? Vou encerrando esse daqui, na sequência eu vou colar os textos para vocês lá no grupo.